Olá, estudante da Bíblia, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu trouxe uma videoaula que eu quero apresentar a vocês o método indutivo, um método de estudo que pode ser aplicado na Bíblia. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu aprendi esse método e desde então, seguindo os passos do método, é como eu tenho estudado a minha Bíblia. E na minha opinião, ele é o melhor e o mais completo. Eu também tive a oportunidade de ensinar esse método em bases missionárias, nas igrejas, e eu pude ver os olhos das pessoas se abrindo para a palavra de Deus. Eu preparei essa videoaula com muito carinho para vocês que me seguem aqui no canal. Então já curte esse vídeo e compartilha também com alguém que ama estudar a palavra de Deus. Eu já estou aqui na tela do meu computador e eu quero dizer que eu optei em fazer uma videoaula porque se trata de um estudo. E quando nós olhamos, quando a gente visualiza algo, a gente aprende mais do que se a gente só escutar. Então, por isso eu preparei com muito carinho essa videoaula para todos vocês. Então, o que nós vamos ver, né, neste vídeo? Preparei 3 conteúdos para nós conversarmos um pouquinho. Então, vamos falar sobre oração, nós vamos ver a diferença do método dedutivo para o indutivo e nós vamos falar depois sobre os 3 pilares do método indutivo. Eu costumo ensinar aos meus alunos que antes de qualquer leitura bíblica ou um devocional ou um estudo bíblico, nós devemos orar. Por conta deste versículo que eu vou ler agora para vocês, que diz assim, lá em João 14:26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Então, antes de tudo, de você começar o seu estudo bíblico, de sua leitura bíblica ou seu devocional, você vai orar e vai pedir ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador e é o que nos ensina. Não é a Cleia, não é qualquer outro professor da Bíblia, não é nenhum método que vai nos ensinar, vai nos trazer a revelação. O método é algo para nós ter uma disciplina, é um passo a passo que nos ajuda. Mas antes nós vamos orar e quem vai realmente nos ensinar é o Espírito Santo de Deus. Existe um método de estudo dedutivo e um método de estudo indutivo. E para nós compreendermos um pouco mais do indutivo, nós precisamos também entender o dedutivo. Mas então, qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo? Vamos então primeiro entender a definição do método de estudo dedutivo. Então, na Bíblia, o dedutivo vai primeiro abordar um tema. Ele vai primeiro se concentrar em uma ideia. Depois, vai buscar na Bíblia versículos para apoiar esse tema ou essa ideia. Não é um estudo incorreto, mas é fragmentado, limitando o estudo em partes. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa carta de amor que nós recebemos do Senhor. São livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como que nós vamos conhecer por partes? Como que nós vamos conhecer só o começo, ou só o meio, ou só o fim? Vai ficar faltando algo para nós entendermos o plano por completo. A parte que não é boa deste estudo, o dedutivo, é que nós não conhecemos por completo. Vai ficar faltando alguma coisa. Eu trouxe um exemplo aqui para melhor compreensão do método dedutivo. Então, vamos dizer que você quer fazer um estudo sobre o tema fé. Para quem já conhece um pouco que seja da Bíblia, sabe que lá em Hebreus 11:1 fala sobre fé, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, lembra? O estudo dedutivo, ele aborda um tema ou ele aborda uma ideia e depois ele vai na Bíblia buscando versículos para apoiar esse tema ou essa ideia. No caso aqui, eu busquei Hebreus 11:1 para apoiar o meu tema que eu trouxe como exemplo de fé.
E neste estudo você não vai ficar só neste versículo, porque a Bíblia tem muitos versículos sobre o tema fé. Então o seu estudo vai ser baseado nisso, buscando, decorrendo a Bíblia e buscando vários versículos que vão apoiar o seu tema que você quer estudar. Eu volto a dizer, não é um estudo errado, ele só é um estudo fragmentado, um estudo em partes, onde a gente não conhece o todo. E daqui um pouquinho vocês vão compreender melhor. Então, assim, não é um estudo errado. Muitos pastores, muitos estudiosos estudam, às vezes precisam estudar de uma forma dedutiva ou apresentar algo de uma forma dedutiva. E está tudo bem. Agora vamos ver a definição do método indutivo, que quer dizer que aborda o livro primeiro, depois ele aborda os temas do livro. Vocês viram a diferença? Então, o indutivo, quem estuda de uma forma indutiva, ele vai abordar o livro todo, o livro por completo. É uma abordagem completa que se concentra em todo o livro. O método indutivo considera a escritura em seu contexto, independente do tamanho do livro. É muito interessante porque o método indutivo você consegue aplicar as ferramentas dele, o passo a passo dele, num livro pequeno ou num livro grande, independente do tamanho, de quantos capítulos o livro tem, você vai abordá-lo da mesma maneira. Então, onde a gente vê a definição do método dedutivo, sendo que aborda primeiro temas, ideias, que ele não vê completo, que ele deixa por partes, o método de estudo indutivo, ele aborda o livro todo, ele aborda por completo. Por isso que eu digo que, na minha opinião, é o melhor e o mais completo, o mais profundo, o mais que a gente entende, que a gente compreende as escrituras. Eu trouxe aqui também para melhor entendermos um exemplo do método indutivo, em cima também do livro de Hebreus. Então vamos dizer que você vai estudar o livro de Hebreus agora de uma forma indutiva. Você vai ver que além dele falar de fé, ele fala muito mais de outros assuntos também. Então, no decorrer do seu estudo, você vai ver o quanto de assunto que tem naquele livro, o quanto de assunto que se você estudasse de uma forma dedutiva, que é por temas, o quanto que você ia perder, o quanto que você não ia compreender sobre aquele livro. Mas agora, no indutivo, você estuda por completo, você aborda muitos outros assuntos além de fé. Você vai ver que Hebreus fala também sobre a superioridade de Cristo, sobre os perigos espirituais, sobre perseverança nas provações, tem até recomendações e muitos outros assuntos. Então, estudando de forma indutiva, você vai conhecer o livro por completo. De forma bem resumida até aqui, o método dedutivo é estudado por temas e o método indutivo é estudado por livros. Eu quis trazer uma citação bem interessante do livro Como Estudar Sua Bíblia pelo Método Indutivo de Kay Arthur, que diz assim: a Bíblia foi escrita para que, ao lê-la, quem quiser possa descobrir quem é Deus e como se deve viver para agradá-lo. Deus deseja que tenhamos intimidade com Ele, deseja ser um pai para nós. Para termos esse relacionamento com Deus, porém, é necessário que fale conosco. Deseja explicar-nos quem Ele é e como podemos ter um relacionamento íntimo e maravilhoso com Ele. Deseja também que compreendamos a bênção de viver em obediência à Sua palavra, bem como as consequências da desobediência e quer que saibamos a verdade sobre a vida e sobre o que vai acontecer no futuro. A Bíblia diz tudo o que precisamos saber sobre a vida. É por essa razão, meu amigo, que você precisa estudá-la por si mesmo. Esta citação, ela fala muito sobre o método indutivo, porque quando você compreende, aprende e coloca em prática, você vai ver que você consegue estudar a Bíblia sozinho. Você vai ver que você vai conseguir, de uma forma profunda, conhecer as Escrituras. E como disse aqui, a Bíblia, ela é algo que nós precisamos para a vida toda, todas as áreas
áreas da nossa vida ali tem respostas. A Bíblia ela faz perguntas e ela mesma responde. E através do método indutivo, que é um estudo bíblico aprofundado, de maneira que você vai se aprofundar mesmo na palavra de Deus, você vai conseguir todas essas respostas da Bíblia mesmo. Então, até aqui, a gente já viu sobre a oração, que é importante orarmos primeiro, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar e lembrar todas as coisas. E vimos também a diferença do método dedutivo para o indutivo. O dedutivo trabalha em temas e o indutivo trabalha em livros. E agora nós vamos falar sobre os 3 pilares que compõem o método indutivo. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Antes de nós darmos continuidade no estudo do método indutivo, eu quero te falar uma coisa. As minhas pesquisas, como eu falei, eu aprendi esse método há mais de 10 anos, então eu tenho colocado em prática. Então, colocando em prática, eu fui me aprofundando e eu fui melhorando e eu fui praticando. Quando eu ensino também nas bases missionárias, nas igrejas, ou até mesmo como uma pessoa no individual, eu vou aprendendo também mais. E uma das fontes de pesquisas minhas é esse livro que eu quero mostrar para vocês aqui também. Esse livro aqui, ele fala sobre o método indutivo, como estudar sua Bíblia pelo método indutivo. Eu vou deixar o link dele na descrição, então se você quiser, vai lá, adquire, que é muito bom para o seu estudo bíblico. E também, diante de todo esse meu tempo com o método indutivo, eu criei um e-book e eu quero te apresentar ele aqui também. Não sei como vai aparecer para você, se certinho ou não, mas esse aqui é o meu e-book do método indutivo, né? E eu vou deixar ele também na descrição para você adquirir, se for da sua vontade. Então, esses dois vai estar lá na minha descrição. Estudos sobre o método indutivo. E o meu e-book eu coloquei de uma forma bem prática, e além de eu trazer todos os passos de uma forma bem prática de como estudar o indutivo, eu trago exemplos também em cima da carta de Filemon. Tenho certeza que você vai gostar. Então, dá uma olhadinha que eu vou deixar os links aqui na minha descrição. Agora vamos compreender quais são os 3 pilares do método indutivo. E são eles: observação, interpretação e aplicação. O primeiro pilar, que é a observação, você precisa descobrir o que o texto bíblico diz, o que o próprio texto está te falando. Aqui envolve a coleta de informações detalhadas e específicas do texto, buscar temas e pistas que o próprio texto bíblico nos dá. Você se torna agora um investigador da Bíblia, não é o momento de interpretar. Então, como eu disse antes, você vai fazer a primeira leitura sem interrupções, a primeira leitura corrida. Aqui, na parte da observação, nós já temos a segunda leitura, que eu vou te falar daqui um pouquinho como que funciona. Antes de falar sobre os 3 pilares do método indutivo, nós precisamos saber de uma coisinha. O método indutivo, ele tem 5 leituras, ou seja, através dos passos, das ferramentas que nós vamos ver a seguir, você vai ler 5 vezes o livro que você escolheu. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vai estudar o livro de Filemon. Então, você vai fazer essa primeira leitura corrida. O que a gente chama de primeira leitura corrida? Eu peguei um exemplo aqui na minha Bíblia para compreender. Você vai começar a ler no livro que você escolheu, fazer uma leitura geral. Você vem lendo, até terminar o livro. Então, essa é a nossa primeira leitura corrida. Você não vai ler os títulos de parágrafos, você não vai parar para entender ou anotar, compreender alguma coisa que você não entendeu de primeiro, você vai simplesmente ler. Então, nessa primeira leitura, que a gente chama de leitura corrida, você vai simplesmente ler o livro todo que você escolheu para estudar. Por que não ler os títulos de parágrafos, aqueles títulos em negritos? Porque aqueles títulos ali, eles não são inspirados. Devido às várias traduções da Bíblia, eles foram acrescentados. Então, são títulos que vai falar, resumidamente, o que aquele parágrafo fala. Então, na leitura
corrida, você vai ler, não só na leitura corrida, como nas outras também, você vai ignorar aqueles títulos de parágrafos. Os professores pediam para nós riscarmos, né, de uma forma que nós não iríamos ler aquele título ou nós ignorá-lo, e eu em uma Bíblia eu fiz isso, eu risquei, e em outra eu ignorei. Você começa a estudar o método indutivo, você vai se acostumando, então você passa corrido e não lê. Através do método indutivo, nós nos tornamos um investigador da Bíblia. E eu te aconselho a fazer esse estudo numa Bíblia que não tenha comentários. Então, escolha uma Bíblia que não tenha comentários. Se acaso você tem uma Bíblia com comentários e ainda não consegue comprar outra, então você se compromete a não olhar agora os comentários. Você se compromete também a não pesquisar em sites, a não buscar no Google, a não olhar livros de comentários bíblicos. Neste momento aqui é você, lembra que você orou, então é o Espírito Santo de Deus, você e a sua Bíblia. Eu sempre aconselho que depois que você fizer o seu estudo, você aí sim pode ir atrás de um comentário bíblico, pode buscar nas redes sociais algo para melhorar o seu estudo, mas primeiro você vai fazer o seu estudo bíblico sozinho e você vai ver que o método indutivo ele vai te levar a passos que isso vai acontecer. Então, como eu disse, essa aqui é a nossa segunda leitura já do livro escolhido. E aí você vai fazer a leitura de observação. Como? Nós identificamos que a leitura de observação é uma leitura onde eu vou identificar o que o próprio livro está me trazendo, o que ele mesmo está me respondendo. E aí, para isso, nós temos o que chamamos de tabela de observação, que é essa que eu vou te ensinar agora. Além de você precisar de uma Bíblia sem comentários, você vai precisar de giz de cera. Porque você vai precisar, para essa tabela, escolher 6 cores. E eu trouxe um exemplo aqui das minhas cores. Essas são as cores que eu uso na minha Bíblia. E assim, você não vai escolher para cada livro. Eu costumo dizer aos meus alunos para ter um propósito nessa cor, não escolher por escolher, tem que ter um significado para você. Você vai usar as mesmas cores na Bíblia toda. Então, olha só o exemplo da minha tabela de observação. A minha cor amarela, ela é para os nomes de Deus. Então é isso. Você vai escolher agora uma cor para os nomes de Deus. Ah, por que amarelo? Eu escolhi amarelo porque, para mim, a cor é uma cor de luz, é uma cor de ouro, de iluminação, e eu acho que Deus é isso, né? A Bíblia nos mostra que Deus é luz. Então, eu escolhi a cor amarela, mas eu já vi muitos dos meus alunos escolhendo para Deus a cor vermelha, por exemplo. Então, não escolha por escolher, tem um significado, um propósito na sua cor, porque você vai andar com ela na sua Bíblia toda. Então, você vai escolher uma cor para os nomes de Deus. E o que seriam os nomes de Deus, Cleia? Então, os nomes de Deus são todos aqueles relacionados a Deus. Pode ser também Jesus Cristo, Espírito Santo, Santo, Anjo, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, são todos com a letra maiúscula. Iniciando com a letra maiúscula, é relacionado a um contexto sobre Deus. Depois a gente vai ver por quê, tá bom? A nossa segunda cor, você vai escolher para os nomes de pessoas. A minha cor lilás é uma cor que eu gosto muito, então eu escolhi para os nomes de pessoas. E quais as pessoas? Os nomes de pessoas que aparecem na Bíblia. João, Maria, Lucas, Davi, Moisés, Noé, Ana, todos os nomes de pessoas você vai marcar com a sua cor de pessoas. Aí a nossa terceira cor da tabela de observação é para os nomes de lugar. Então, a minha cor é verde. Tem pessoas que colocam marrom. Então, o verde para mim é relacionado a lugar. Cidades, países, nações que aparecer é nome de lugar. Então, você vai observar, vai riscar ali a palavrinha com a sua cor de lugar. Um exemplo também de lugar. Na Bíblia aparece a palavra templo.
É um lugar onde tem pessoas, então sim, você vai lá marcar com a sua cor de lugar. Você vai escolher também uma cor para palavras repetidas. Um exemplo, você está lendo o texto e você viu que já duas palavras repetiu. Um exemplo, fé, depois no outro parágrafo, fé de novo. Então já é uma palavra repetida. Vai lá e sublinha, né, risca as duas palavrinhas com a sua cor de palavra repetida. E aí você vai escolher também uma cor para os nomes de Satanás. Como eu disse que os nomes de Deus começam com a letra maiúscula, os nomes de Satanás vai começar com a letra minúscula. Um exemplo, se você está num livro que o contexto talvez vai falar sobre anjo, às vezes é um anjo que não é um anjo de luz, e sim um anjo de trevas. E esse anjo de trevas vai estar escrito a primeira letra do anjo com a letra minúscula. Isso é algo que você pode identificar o contexto. As palavras relacionadas a Satanás, diabo, inimigo, trevas, tudo isso é relacionado a Satanás. A minha cor é preta. Também nós temos mais uma única cor, que é para uma outra tabela que eu já vou mostrar para vocês, que se chama conectivos. Você vai escolher uma única cor para esses conectivos. A minha cor é azul. Então, às vezes você pode pensar, isso é só para colorir a minha Bíblia, para ter a minha Bíblia colorida. Não. Tudo isso aqui, essa tabela e as demais coisas que nós vamos ver, ela tem um propósito. Um exemplo que tem um livro seu que tem muita cor de pessoas, de nomes de pessoas. Então, se você depois for olhar o teu estudo, a tua Bíblia, você vai ver que está cheio de cor de pessoas. Aquele livro ali, provavelmente, ele é um livro biográfico, que ele vai falar da vida de algumas pessoas ou de uma pessoa. Então, tudo tem um propósito. As palavras repetidas, geralmente é a mensagem do livro, é a mensagem geral do livro, está relacionado ao que tudo se repete. E além da nossa Bíblia ficar bonita, toda colorida, mais bonita ainda, essas cores têm um propósito, têm uma definição. E aqui está a outra tabela que eu falei para vocês, a tabela de conectivos. Então, todas essas aí, você vai escolher apenas uma cor. No total, são 6 cores, sendo que essa toda a tabelinha aqui completa, você escolhe uma cor só. E o que são esses conectivos? São palavras que conectam o texto. Nós vamos encontrar palavras de tempo, de adição, de propósito e resultado, de contraste no texto, de uma razão, de uma comparação. É importante, aliás, nós observarmos isso também, porque faz total diferença depois na parte da interpretação. O que eu aconselho os meus alunos? Escreve essa tabelinha numa folha, põe ali no início da sua Bíblia ou no livro que você vai estudar, e cada vez que você ir fazendo a leitura de observação e observando as palavras repetidas, os nomes de Deus e os outros, você pode olhar na tabela. Os próprios conectivos também, por muito tempo eu olhei na tabela porque é muita coisa, então você esquece até você se familiarizar, até se tornar um hábito e você não precisar mais olhar no papelzinho ali, no que você, na sua cópia, no que você colocou ali para você não esquecer. Então, de primeiro, faça isso. Escreve num papel, coloca ali do ladinho da sua Bíblia e quando você for estudar, você pode ir olhando. Eu tenho certeza que logo, com o andar dos seus estudos, logo você vai gravar essas tabelinhas. Depois que você finalizar a sua segunda leitura de observação, que é a da tabelinha, a sua Bíblia vai ficar mais ou menos assim como a minha. Então, já fizemos a primeira leitura corrida, a nossa segunda leitura de observação, que é a leitura da tabelinha. Agora é a nossa terceira leitura, que é a leitura de transfundo histórico. Então, você vai voltar lá no seu livro escolhido desde o primeiro capítulo e vai começar a sua leitura de transfundo histórico. E aí você vai responder essas perguntinhas que eu coloquei aqui. Primeira, quem escreveu o livro? Existe esse autor? Quem é esse autor? Qual que é o nome dele? A Bíblia, o livro que tu está estudando, mostra, te dá uma resposta de quem é esse autor? Você vai escrever o nome dele. Quando que o livro foi escrito? Então, se existe um autor humano, existe um tempo, uma época, um momento. E aí você vai observar na Bíblia
Qual é esse tempo? Qual que é essa data? A Bíblia mostra alguma data ou algum evento que vai fazer com que você entenda qual que é aproximadamente essa data descrita? Lembrando que, falando sobre datas na Bíblia, é um livro de muitos anos, então é difícil nós datar precisamente uma data. Então, datas na Bíblia sempre vai ser aproximadamente. Também quero te dizer que essa é uma das perguntas que às vezes não vamos encontrar diretamente na Bíblia. Volto a dizer, você não vai neste momento ainda pesquisar nada fora da Bíblia. Então, se você não encontrou uma resposta para a pergunta que está aqui, você vai anotar no seu caderno e depois que você for fazer o estudo em algum livro de comentário, um site, aí você vai ver a resposta dessa pergunta. Então, como eu tenho falado aqui, de primeiro é você, o Espírito Santo de Deus e a Bíblia. E você vai responder o que a Bíblia está te falando, você não vai acrescentar e nem diminuir nada. A terceira pergunta é: de onde foi escrito? Então, esse autor estava em algum lugar. E aí, a Bíblia te mostra onde que ele estava? A outra pergunta é: para quem foi escrito? Se tem um autor, se ele estava num lugar, se ele estava escrevendo algo, ele enviou para alguém. Para onde? Para quem, né? Quem era esse alguém? Ou se era mais pessoas? Para onde foi que ele escreveu? Então, se você conhece a literatura portuguesa, você vai já identificar essa outra pergunta. Qual é o estilo literário do livro que você está estudando? Ele é biográfico? Ele fala de pessoas? Ele é considerado poético? Contém poesia? Aqui também, se você não consegue compreender, entender, você vai reservar essa pergunta e depois você vai pesquisar. O que que é? Ele é biográfico? Ele é um poético? É uma carta? Qual é o estilo literário desse livro? A próxima pergunta que você vai responder é: qual é o tema principal do livro? Então, lembra que lá na tabelinha de observação eu falei que geralmente as palavras repetidas vai falar a mensagem central do livro, o tema central, principal do livro? Então, atente a isso. O que, que mais está repetindo? O que, que é algo que dá um ponto principal ali do contexto? Esse é o tema principal do livro. E eu quero dizer que todos têm um tema principal, seja lá Filemão, que é pequenininho, como Gênesis, Crônicas, que são grandes. Todos eles têm um tema principal. E o método indutivo vai te induzir, vai te levar a descobrir isso. E se temos um tema principal, temos a razão desse livro ter sido escrito, que é a nossa última pergunta. Qual é a razão do livro ter sido escrito? Então, essa resposta está geralmente escrita num problema. Identifica o problema daquele livro. Qual é o problema que teve naquele contexto? Então, você vai ter essa resposta. Essa é a razão por que foi escrito. Agora que nós terminamos as perguntas da terceira leitura, que é a leitura de transfundo histórico, você vai responder todas essas perguntas e então você vai finalizar essa terceira leitura. Mas não é simplesmente assim você dar as respostas, você vai identificar na Bíblia, no livro estudado, o versículo interno e o versículo externo. Então, presta atenção que eu vou te falar agora. Todas essas três primeiras leituras que a gente fez até agora, que foi a primeira leitura corrida, depois a leitura de observação, da tabelinha de observação, e agora a terceira leitura de transfundo histórico, faz parte do primeiro pilar, que é a observação. Então, essas três leituras são do primeiro pilar, a observação. Agora, nós estamos indo para o segundo pilar, que é a quarta leitura de interpretação. Veja bem, eu sei que você que chegou até aqui é um estudo e é um estudo bíblico, então sim, é muita coisa. Por isso, reveja o vídeo, sabe? Volta, anote, veja direitinho até você compreender. E se você tiver qualquer uma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo os comentários, tá bom? Estamos na quarta leitura de interpretação do segundo pilar. E o que, que você vai fazer aqui?
Às vezes, né, a gente olha para a interpretação, nossa, é muito difícil. E sim, é difícil, porque nós precisamos tomar cuidado para não fazer uma super interpretação, ou seja, acrescentar o que a Bíblia não está falando, ou uma má interpretação, tirar coisas da Bíblia, entende? Por isso que o primeiro pilar, ele tem três coisas, vamos dizer assim. É uma leitura corrida, tem aquela outra leitura de observação e tem a leitura de transfundo histórico. Então, são três leituras que você já fez. Até aqui nessa terceira leitura, você já viu muita coisa. E se você é um bom investigador da Bíblia, você vai se aprofundar. Então, a parte da observação, que foi essa que a gente viu antes, ela é profunda, ela demora mesmo horas ali na Bíblia, porque você está colhendo dados, você está colhendo o que a Bíblia está te mostrando. Você está de uma forma bem devagar, investigando a Bíblia. Então, quando nós chegamos aqui na parte da interpretação, você já tem um monte de dados, você já observou toda a tua Bíblia e você já está com o seu caderno com um monte de resposta, você tem bastante coisa agora para interpretar. Então, na parte da interpretação, você vai descobrir o que o autor quis dizer. Você precisa estar atento à interpretação do próprio autor, que é aquilo que eu tenho falado aqui. O que, que a Bíblia está me falando? O que, que ela está me mostrando? Então, precisamos ter uma boa leitura, certo? Você precisa entender o contexto histórico ao interpretar uma passagem. Então, eu costumo dizer também que na parte da observação e da interpretação, nós olhamos para eles, para os ouvintes da época, para o autor da época, nós nos colocamos no lugar deles para entender melhor. Então, entenda o contexto histórico ao interpretar uma passagem. Se coloque no lugar do ouvinte. Não use comentários bíblicos. De novo, não use comentários bíblicos agora. É você, a Bíblia e o Espírito Santo. As respostas estão na própria Bíblia. E a cada parágrafo lido, faça a pergunta: o que o autor quis dizer? Cada parágrafo ou capítulo, você escolhe como que você quer interpretar. Eu aconselharia de primeiro por parágrafo. Então, a cada parágrafo lido, 1, 2, 3 versículos, vamos dizer, o primeiro parágrafo, você vai interpretar. Interpretou, vai para o próximo, 4, 5, 6, 7 versículo. Interpreta de novo, de acordo com os dados que você já tem e de acordo com o que a Bíblia já está te falando ainda nessa quarta leitura. Então, na parte da interpretação, você vai simplesmente responder o que o autor está querendo dizer aqui. Agora nós vamos para o terceiro pilar, que é a quinta leitura, a parte da aplicação. Eu costumo dizer que é a melhor e mais importante. Por quê? Não adianta nada eu e você conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer todas as histórias, conhecer até mesmo o plano da salvação, se eu e você não aplicar em nossa vida tudo que a Bíblia nos diz para aplicar. Então a Bíblia ela tem muitos ensinamentos, ela tem muitos princípios e essa sim é a parte final e é a parte pessoal, né, de você refletir. Quando você for fazer a sua primeira leitura, lá começou seu estudo bíblico e vai fazer a sua primeira leitura, ali você pode até fazer essa leitura em dupla, em grupos de pessoas, cada um lê um capítulo. Até é bom quando o livro é grande. Faça a primeira leitura em grupos, mas a partir da segunda leitura já é você individual, principalmente essa aqui, a leitura de aplicação. Então você vai voltar, você vai ler de novo todo aquele livro, e daí agora aqui você concluiu as 5 leituras. Então, até aqui na quinta leitura, você já viu muita coisa. Então, a leitura de aplicação é a parte prática do estudo. Ela é uma reflexão pessoal sua, por isso que aqui você faz individual. É um processo de mudança. Não vai ser do dia para a noite, mas é um processo que o Espírito Santo de Deus vai te ajudando nos princípios bíblicos, nos ensinamentos que a Bíblia traz para a nossa vida. Então você escreva o que você precisa fazer para mudar, é importante isso. E aí eu trouxe aqui no próximo slide algumas perguntinhas que vai te direcionar nesse processo de aplicação.
E aqui está como que você vai fazer essa parte da aplicação, a última parte do estudo e a mais importante. Nós não queremos só conhecimento, nós queremos mudança, transformação de vida. Então você vai agora responder diante de tudo que você leu no estudo do seu livro. Existe algum princípio bíblico no texto? Você, como eu disse, Deus pode ter ministrado em qualquer momento esse princípio. E você vai escrever, você vai comentar sobre ele, você vai orar sobre ele, você vai refletir. 2. Existe algum personagem bíblico com um exemplo que eu devo seguir? Então você está um exemplo ali lendo Filemon e você identifica um exemplo bom na vida de Paulo, ou de Filemon, ou de Onésimo. Deus vai falar com você. Escreva qual que é esse exemplo, comente sobre ele, ore sobre ele. 3. Existe alguma repreensão? Então, existe ali naquele contexto que você estudou alguma repreensão que você identificou que é para você? Anote também, comente. Existe uma promessa naquele texto, uma promessa geral ou uma promessa individual que você possa trazer para sua vida? Anote também. O que o livro me ensina sobre Deus, né? Ensina várias coisas, mas eu tenho certeza que vai identificar uma ou mais. Escreva ali o que que Deus, o que que você agora está aprendendo naquele livro ali sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. Existe algum pecado anunciado no texto que está presente na minha vida? Essa é a última pergunta. Então, de novo, de acordo com o texto ali, com o contexto que você estudou, agora você vai identificar se tem ou não algum pecado na sua vida. E você vai anotar isso, e você vai comentar sobre isso, e você pode também escrever como que você pode mudar, entende? Se coisas que precisam estar na sua vida ainda não estão, você precisa escrever e refletir como que você pode mudar, que passos que você pode dar de forma prática, porque a parte da aplicação não é simplesmente nós só escrevermos, mas sim a gente identificar na escrita e depois no dia a dia colocar em prática, para que haja mudança na nossa vida. Essa é a parte da aplicação e a última. Então, o método indutivo, no geral, ele faz isso. A gente lê 5 vezes o livro. Lá na minha escola da Bíblia, a gente passou por todos os 66 livros e eu li 5 vezes todos os 66 livros, e isso nos faz aprofundar muito na palavra de Deus e amar. E eu quero muito que você coloque esse estudo em prática para você também amar cada vez mais a palavra de Deus, porque nós precisamos disso. O método indutivo ele consiste nisso, nessas 5 leituras em cima desses 3 pilares: observação, interpretação e aplicação. E cada um desse pilar tem algo para você fazer, um passo a passo para você se aprofundar mais na palavra de Deus de forma que seja sozinho. E eu termino essa videoaula com 2 versículos da Bíblia que diz assim, primeiro em 2 Timóteo, do capítulo 2, do 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o segundo versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conheça a verdade que é a palavra de Deus. Estude, aplique na sua vida, se torne um investigador da Bíblia e deixe-se ser moldado.